Bonito que nós ouvimos o perfil de oração que os apóstolos fazem, não é? A partir do versículo 23 do livro dos Atos dos Apóstolos, hoje, no capítulo 4, nós ouvimos que tipo de oração que eles fazem. Qual é o perfil da oração? Primeiro, que não é uma oração desesperadora, de arrancar os cabelos. As coisas estão difíceis. Claro, eles experimentaram os sinais e prodígios. Aquele homem, coxo de nascença, tinha acabado de ser curado, mas também eles tinham acabado de ser presos. E depois, mais à frente, vão ser açoitados. Mas não era uma oração desesperadora por causa do momento de dificuldade. Porque a oração que os apóstolos fazem é uma oração dirigida para Deus. Vejam, Senhor, Tu criastes o céu. Vejam, eles dirigem a oração para Deus e chamam Deus de Criador. E acreditam que Deus, que desde a criação tem o controle de todas as coisas, também terá o controle desse momento de dificuldade. Deus não vai abandonar a obra das suas mãos. É uma oração de confiança. A comunidade do ressuscitado reza com confiança. A comunidade do ressuscitado não reza com desespero. Eu sei que no mundo de hoje, essa semana que passou, nós assistimos à aprovação daquela lei sobre o aborto dos anencéfalos. Mas a oração do cristão não é desesperadora, porque Deus tem o controle de tudo. O mal não vai imperar sobre esse mundo. Eu sei que nós temos que fazer o possível e impossível, mover o que temos que mover, como cristãos comprometidos. Mas a última palavra é de Deus. Não há lugar para desespero. A oração da comunidade do ressuscitado não é oração de desesperado, mas é oração de gente de confiança. Deus Criador, que desde a criação assiste a sua obra, nunca desamparará a sua obra. Vai desamparar a sua obra. Jamais. Deus não vai nos abandonar. E Ele tem domínio de todos os fatos. É oração de confiança. Bom, os discípulos, os apóstolos, que já estavam cheios do Espírito Santo, eles poderiam ter começado, a orar em línguas, no Espírito, soltado a voz, ter feito aquela oração, aquele clamor. Mas a oração da comunidade do ressuscitado é uma oração centrada na palavra de Deus. Eles começam, você viu hoje, desde o versículo 24. Passa pela criação, pelo período monárquico, Davi, Jesus Cristo, até a sua morte de cruz. É uma oração centrada na palavra. É claro, não estou aqui nada falando contra os dons do Espírito Santo. Que bom que o Senhor nos concedeu esse dom de orar em línguas. Mas a oração da comunidade, primeiro, ela se centra na palavra de Deus. Porque é na palavra de Deus que nós vamos ter rumo. É na palavra de Deus que nós vamos descobrir aonde nós vamos com o Senhor. Ela vai apontar para nós onde é que nós vamos chegar. Em terceiro lugar, a oração da comunidade do ressuscitado é uma oração à luz de Cristo. Cristo está nesta oração. Cristo, servo fiel. E por isso, qualquer oração que nós dirigimos a Deus, nós temos que unir esta oração ao projeto do Pai em Jesus Cristo. Nem sempre nós vamos ser atendidos, tá? Não se iluda. Porque Jesus também rezou. Se for possível, afasta de mim esse cálice, mas eu quero fazer a tua vontade. E foi até a cruz, tá? Não parou no Getsêmani. Nem sempre a nossa oração vai ser ouvida, porque nós vamos ter que fazer o mistério de lançar a nossa oração na pessoa de Jesus, que é o servo sofredor, o servo fiel, que sabe suportar os momentos de prova e confiar que Deus age no tempo certo, não no nosso tempo. E por fim, qual é o pedido que a comunidade faz na leitura de hoje? Pediu para Deus livrá-los das perseguições?
Livra-nos, Senhor, da mão desses homens, que nunca mais nós sejamos perseguidos? Não. O pedido que eles fazem é liberdade, mas do medo da morte. E a palavrinha que aparece é parresia, que aparece várias vezes no livro dos Atos dos Apóstolos. Parresia é coragem, é destemor, é não ter medo de ser perseguido por causa da palavra de Deus. Eles não pediram para ser poupados dos sofrimentos, mas eles pediram coragem para enfrentar até o medo de morrer por causa do nome de Jesus. Parresia não é só fazer milagre. Parresia não é só sinais e prodígios. Parresia é coragem para viver a palavra e para anunciar essa palavra na sua inteireza. E aí Deus responde esse tipo de oração. Deus responde a esta oração da comunidade do ressuscitado. O lugar onde eles estavam tremeu. E o Espírito Santo veio e eles ficaram cheios da presença do Senhor. A nossa comunidade precisa ser assim. A nossa comunidade precisa aprender esse tipo de oração. Oração que nasce no meio da perseguição e da tribulação. Que nós sejamos, para a vida dos nossos irmãos, esta referência que eu falei no início dessa homilia. Pedro e João voltaram para junto dos seus irmãos, porque encontraram esse tipo de comunidade, que rezava assim, que era perseverante na oração, desta forma. Sejamos, para a vida dos nossos irmãos, esta comunidade. Que a presença do ressuscitado nos encoraje a testemunhar em todo tempo e em todo lugar a sua palavra, a verdade.